Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, agradecer pela revelação de Jesus Cristo, Te louvar e bendizer, ó Deus, pela nossa comunhão na Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus filhos na graça, pelos meus pais no Senhor, aqueles que me ajudaram, Senhor, aqueles que nos ensinaram, aqueles que nos incentivaram, ó Deus, a participar da tua obra, exercer o ministério, meu Senhor, ser zelosos, guardar, Senhor, o que havíamos recebido. Amado Pai, guarda a tua igreja, manifesta o teu poder em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Uma bênção para mim, uma bênção para os meus irmãos, porque somos instruídos pela palavra de Deus. Somos tocados pela palavra de Deus para exercer a nossa função, para dar testemunho do amor e do poder do Senhor, para incentivar alguém. Nós não podemos negar que as coisas têm andado muito difíceis. Não me refiro só às questões de carência, necessidades sociais, financeiras, não. Eu me refiro à intranquilidade. Eu me refiro à inquietações. Eu me refiro o domínio de muitos povos, o domínio dos políticos e a mudança. São muitas as mudanças sociais, as questões das liberdades. Hoje todo mundo é jornalista, hoje todo mundo põe e expõe artigos, problemas e tal. E isto para os ditadores, para os corruptos, para os perversos, isso é um terror. Devido a isto, é ameaças constantes e vem a insegurança, vem os processos ocultos, tem uma série de coisas estranhas acontecendo e por todas essas coisas nós precisamos de graça para estar tranquilos, para agir com seriedade, com prudência. Todos têm, todos têm direito à liberdade. A cidadania não é para quem tem dinheiro, a cidadania é para cidadão. Cidadão pode ser muito rico e ter muito direito, mas o cidadão que não é muito rico, ele também tem direito. Somos filhos da terra, somos patrícios. Então, as coisas andam difíceis, as coisas têm se complicado e nós precisamos da ajuda de Deus e o entendimento desses processos. O nosso texto, Salmo 103, versículos 19 a 22, falando sobre a bondade de Deus, a grandeza de Deus, e mesmo o Senhor poderoso, grandioso, maravilhoso, mesmo assim nos dá atenção. Então vamos à leitura. Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito.
Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, como é confortável para mim, como é seguro, como é maravilhoso para mim ter a participação na obra de Deus e ser um anunciador deste poder, anunciador desta grandeza, anunciador desta maravilhosa mão estendida para nos abençoar, para nos sustentar, para nos afagar. É o nosso Deus, na sua grandeza, não esquece a paternidade. Olha quantos exemplos nós temos nas Escrituras, o Senhor encorajando pessoas, não temas. Aconteceu com Josué, uma notícia que ele certamente já sabia, mas ainda não tinha ouvido da parte de Deus aquela palavra. O Moisés tinha transmitido o poder para o Josué, tinha feito como Deus ordenou, mas Moisés morre e Deus fala com Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Agora passa com este povo, não temas, eu sou contigo, como eu fui com Moisés, serei contigo. Isto é grandioso. O eterno Deus, o Rei da glória, o Rei do universo, falar com um homem assim, falar com uma mulher assim. Deus falou com as mulheres, Deus falou com a Débora, Deus falou com muitas mulheres. Muitas mulheres. Deus usou, Deus falou. Além da mulher ter o seu ofício silencioso de boa esposa, boa dona de casa, boa mãe, conselheira, ajudadora, a mulher sustenta a família juntamente com o marido. E Deus, na sua infinita grandeza, vem e fala com este homem. Deus falou com a mulher do Manoá, avisando que ela seria mãe. Deus falou com Uda, usava Uda, uma profetisa. Deus usava e usa e usará a instrumentalidade da mulher. Então, é maravilhoso. Para mim é muito confortável eu ser um sujeito simples, sem nada, e ter o ofício de anunciador do reino dos céus. Então, é maravilhoso, é grandioso para qualquer ser humano ser um anunciador desta palavra. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. É o poder inabalável, é a grandeza, é o trono inabalável. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, todas as forças da natureza, todas as manifestações, o poder, todas as manifestações, o poder do mar, o poder dos rios, o poder da terra, dos seus movimentos, o poder dos astros, todo poder. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, bilhões, quem sabe trilhões de anjos, quem sabe. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força a qualquer ser.
um anjo no exército inimigo, no acampamento do inimigo, 185 mil mortos. Vitória completa para o povo de Deus, sem ferir uma só pessoa. Demonstração do absoluto poder do Senhor, guardando e defendendo o seu povo. Esses anjos que excedem em poder os exércitos humanos. Vós que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. É Deus quem dá a palavra da autoridade para os anjos, a palavra da autoridade para os homens. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Minha última aula de teologia, quinta-feira passada, falando sobre o exército de Deus, desconhecido na história do seu povo. Um exército de vespões, vespas, expulsando cananeus. O aparecimento de grandes manifestações de abelhas, vespões com 3, 4 centímetros de tamanho, cada uma ferroando indiscriminadamente, porque a abelha ferrou uma vez, o vespão permanece ferroando. Expulsou as populações daquelas áreas. O exército de Deus, exércitos celestiais, exércitos humanos, exércitos de animais, exércitos de insetos, exércitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, nos astros, planetas, cometas, todos os astros, galáxias conhecidas, desconhecidas, o mundo é infinito. A Terra é finita. O universo, o cosmos é infinito. Deus, o Senhor, é o Rei desta grandeza. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. É maravilhoso amanhecer pensando no Senhor, falando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor e poder transmitir para quem necessita de orientação, ajuda, conselho, pacificação no coração. Muitos que estão com a terrível doença do século começa com ansiedade e inquietação, termina em graves problemas. Então, meus queridos irmãos, oremos ao nosso Deus, andemos com Deus, sirvamos a Deus. E a minha intercessão hoje é por muitos dos meus irmãos que nos ajudaram. Nós estamos com 34 anos no ar. Neste período, muitos faleceram. E muitos, mesmo havendo falecido, os familiares continuaram por muito tempo. Mas é muito tempo, 30 e tantos anos, na verdade, 34 anos completo. Então, muitos deixaram. Mas você se proporia, você se encorajaria a ajudar 10 anos? Não. Bom, eu tenho pessoas que me ajudam há mais de 20 anos. E a minha oração é por todos os meus irmãos, meus ajudadores,
Os que continuam e hoje são bem poucos. Todo mundo se cansa, tem direito. Os que continuam conosco, os que deixaram mesmo estando bem, e os que deixaram por não estar bem, e os que deixaram porque o Senhor Jesus levou. E foram muitos, muitos. Só os que o Senhor levou, hoje seríamos capazes, seria suficiente. A ajuda deles seria suficiente para manter nosso trabalho. Só os que o Senhor levou. Então, a minha oração pelas famílias destes irmãos queridos, pelos filhos, filhas, netos, netas, esposas, hoje viúvas, esposos, teve casos também, muitos casos. Quem faleceu foi a irmã. Então, louvemos ao nosso Deus pela igreja, levantemos as nossas mãos para o céu e supliquemos ao Senhor pelos nossos queridos irmãos, descendentes daqueles que foram para casa. Bendito Senhor. Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua grandeza, pela tua vida em nós, pelo teu ofício, Senhor, que tu nos concede a graça de publicar, a graça de proclamar o Evangelho Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, a história acidentada do povo de Deus, o testemunho das perseguições, dos sofrimentos, das provações e das muitas vitórias, nós te louvamos. Pai querido, abençoe e guarda a tua igreja em toda a terra. Agora eu suplico a ti, meu Senhor, pelos descendentes dos meus irmãos que foram embora, as suas viúvas, os seus viúvos, os seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, ó Deus, abençoa e guarda a memória dos meus irmãos e o bem-estar de suas famílias. Querido Pai, opera poderosamente na vida da igreja e nos dá graça, me dá gratidão, Senhor, para sempre agradecer. Quero sempre agradecer àqueles, ó Deus, que faz parte deste trabalho, fizeram no passado. Hoje, os que estão conosco, Senhor, recompensa com a bênção dos céus. Amado Pai, ouve do céu a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.